Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos já a conversa a psiquiatra a doutora Ana Morim para falarmos sobre doença mental. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença na PsicoTV e Obrigada também. para começarmos, peço-lhe para nos explicar o que é uma doença mental. Então, apesar de parecer realmente uma questão simples, merece uma resposta bastante complexa. Eu vou tentar ser prática, ser pragmática, julgo que seja isso que se pretende. Portanto, quando falamos em doença mental, e sendo aqui um termo composto, digamos assim, por duas palavras, é importante pensarmos aqui nas duas em separado para depois a podermos conjugar e nos aproximarmos de uma definição aqui mais correta em termos técnicos. Portanto, quando falamos de doença, falamos de uma perturbação, de uma disrupção, de um afastamento aqui do normal, do que é a norma, e que implicará um sofrimento para o indivíduo, e não só, não é? Também para a forma como ele se relaciona com o mundo, mas pronto, aqui como o indivíduo que sofre da doença. Portanto, doença como perturbação, como disrupção, e depois o mental, sendo que aqui o mental pode realmente levar-nos a muitas questões filosóficas, que eu vou tentar também ultrapassar, e portanto aqui o mental como o psíquico, o psicológico, digamos. Nós hoje sabemos que este mental, este psicológico, tem uma base orgânica, uma base neurobiológica. Isto afasta-nos daquela ideia de que mente e corpo são coisas separadas. Não são, interagem, como sabemos, e a mente também é corpo, também é orgânico. Isto é extremamente importante quando nós pretendemos desmistificar e desestigmatizar a doença mental, que isto se perceba, não é? Porque a doença mental não é uma opção, tal como não é uma opção eu ter um cancro, tal como não é uma opção eu ter uma patologia cardíaca, da tiroide, o que for, também não é opção, não é uma escolha, não é uma fraqueza psicológica ter-se uma doença mental. Há aqui uma base de facto orgânica e que nós estamos cada vez mais próximos de compreendermos os mecanismos que medeiam o surgimento da doença mental. Portanto, uma perturbação que se manifesta com sintomas psíquicos, mentais, e são eles perturbações dos nossos afetos, da forma como nós sentimos as coisas, da forma como nós pensamos, da forma como nós interpretamos a realidade que nos rodeia, da forma como nos comportamos, como nos relacionamos com os outros, ou seja, a doença mental é uma doença que se manifesta através de sintomas psicológicos e que são eles então os sintomas dos afetos, dos sentimentos, dos pensamentos que estarão então alterados, que serão aqui e fogem do normal, da norma, se bem que aqui o normal também pode dar aqui margem para muitas questões, mas pronto, considerado normal como algo que não implica sofrimento para a pessoa e para quem o rodeia, e portanto o patológico aqui como tendo aqui um impacto negativo para a pessoa. Vamos falar, então, uma doença mental tem aqui uma origem biológica. Sem dúvida, sim. Isto é importantíssimo, lá está, e insisto muito nesta questão da luta contra o estigma, e porque felizmente, e nós percebendo isto, também cada vez mais temos tratamentos dirigidos aos sintomas. Se há alguns anos atrás nós tínhamos alguns psicofármacos, mas se não conhecíamos tão bem os mecanismos, e ainda estamos muito longe de conhecer aqui muita coisa, mas sabemos que há aqui este substrato. Ou seja, se há esta possibilidade, também conseguimos dirigir muito mais a terapêutica, termos este benefício e eliminarmos aqui muitos dos efeitos secundários e adversos, não é? E por isso cada vez mais conseguimos ter pessoas com doença mental grave, muitas delas doença mental grave, a funcionarem e com boa qualidade de vida e pronto, e estáveis, não é? Que é o que se pretende. E já que falei em doença mental grave, pergunto-lhe, enquanto profissional de saúde, o que considera ser uma doença mental grave? Ok, pronto. Então, para responder a esta questão é muito importante nós percebermos o que é que se considera grave, não é? O que é a gravidade, porque na verdade o grave aqui também pode ter diferentes componentes, diferentes vertentes, digamos assim, ou diferentes determinantes.
Eu posso considerar uma doença mental grave por ser incurável, ainda que incurável não significa que não seja tratável, porque nós temos doenças que não são curáveis, como temos muitas outras orgânicas sem estar correta. Os autoimunes. Não percebi, peço desculpa. Por exemplo, como os autoimunes. Exatamente, ou até uma simples que poderá também não ser assim tão simples, pronto. Uma simples hipertensão arterial, não é? Se eu tenho tensões altas, se faço medicação, ando controlada, mas se eu não tomar o comprimido das tensões, as minhas tensões vão voltar a ficar altas, ou seja, aquele comprimido não cura a minha hipertensão, mas trata-me no sentido que se eu o tomar, ando controlada. Portanto, na doença mental, não em todas, mas nestas que caem nesta caixa do incurável, se eu fizer tratamento, também posso andar aqui estável. Pronto, depois há aqui muitas variantes, como é óbvio. Portanto, a gravidade da doença mental pode ser interpretada e avaliada no sentido desta incurabilidade. Pode ser também, e aqui vão cair as doenças que são o paradigma da doença mental grave, que é uma doença que implique um corte no funcionamento da pessoa, ou seja, a partir do momento em que a doença se manifesta, há aqui uma mudança na personalidade, a pessoa mesmo sob tratamento não volta nunca a ser aquilo que era ao ponto prévio, e aqui falamos sobretudo na esquizofrenia, na psicose esquizoafetiva, pronto, que quando falamos em doença mental grave é logo aquilo que nos vem à mente, não é? Pronto, então temos gravidade no sentido da doença incurável, se bem que lá está, sendo tratável, esta gravidade pode não ser assim tão grave. Temos a questão do funcionamento prévio que fica alterado e, portanto, a pessoa não volta ao ponto anterior à manifestação da doença. Podemos aqui também ter a questão que secundariamente pode implicar a gravidade, que é a ausência de crítica para a doença. Porque em algumas doenças mentais, por exemplo a depressão, como há um sofrimento sentido, a pessoa percebe que está doente, procura ajuda, ou a maioria das vezes procurará ajuda. Numa doença, por exemplo, como mais uma vez aqui a psicose, a esquizofrenia, a perturbação delirante crónica, até na doença bipolar, em fases maníacas, em que a pessoa não admite estar doente, não admite que os sintomas sejam doença, isto atrasa também muitas vezes a procura de ajuda, o prognóstico pode ser prejudicado pelo atraso no início do tratamento e, portanto, isto pode implicar também maior gravidade, digamos assim, e é quase como se houvesse aqui uma toxicidade até para esse substrato neurobiológico que falávamos, e pode haver aqui sequelas, digamos, ou ser realmente mais difícil chegar a tudo e haver mais sintomas residuais, digamos assim. Pronto, então aqui outra componente que também nos pode levar a considerar uma doença mental grave. E depois outra questão que é, na verdade, qualquer doença psiquiátrica pode ser considerada grave, porque imaginemos, em determinada altura, um exemplo, uma perturbação de ansiedade generalizada. A partir de uma patologia que tem bom prognóstico, a nossa abordagem, seja psicoterapêutica e psicofarmacológica, o ideal conjugado, temos um bom prognóstico, mas a determinada altura pode ser tão disruptivo uma perturbação de ansiedade generalizada que a pessoa pode não conseguir estar a funcionar bem e, portanto, naquele momento tem gravidade, porque está a interferir muito e terem um impacto muito significativo na vida da pessoa. Portanto, acho que o mundo da doença mental e doença mental grave podem cair aqui praticamente todas as patologias mentais. E qual é o papel de um psiquiatra perante uma doença mental grave? Então, o papel do psiquiatra será como o papel de outro médico noutra área, digamos. Portanto, há aqui um papel na questão do diagnóstico. Aqui nós temos a diferença em relação à maioria das outras especialidades, que é, nós não temos exames complementares de diagnóstico dirigidos à maioria das nossas patologias. Temos sim, e devemos fazê-los, e fazemos-lo, para excluir outras causas.
causas orgânicas que possam causar os mesmos sintomas e, portanto, estar aqui a confundir um bocadinho o diagnóstico. Pronto, quer dizer, eu daqui excluo, por exemplo, os quadros demenciais, que a partir dos exames complementares de diagnóstico, aí sim apontam mais para um tipo ou outro de demência, ou poderão apontar. Mas pronto, aqui o nosso trabalho em termos de fazer o diagnóstico é por vezes bastante complexo, implica aqui um investimento de tempo com o doente, muitas vezes com a família, com a informação colateral, implica uma avaliação contínua no tempo, porque muitas vezes avaliar o doente neste momento pode parecer-nos, e podemos colocar uma hipótese diagnóstica que com o tempo e com a evolução da doença se venha a modificar e, portanto, os diagnósticos não são realmente estanques. Portanto, o papel do psiquiatra aqui será, no diagnóstico, é bastante desafiante, digamos assim. Além da questão do diagnóstico, temos, como nas outras especialidades, a questão do tratamento, não é? Aqui o nosso papel será essencialmente na abordagem mais psicofarmacológica, também psicoterapêutica, mas se bem que aí depois esta atuação multidisciplinar, juntamente com a psicologia, que é extremamente importante. E pronto, dirigirmos aqui, selecionarmos o tratamento, aqui também há muito a questão da individualidade de cada um, portanto isto não há doenças, há doentes e portanto aqui o também conseguir encontrar o fármaco que melhor funciona com aquele doente em particular. E depois a questão do seguimento, a questão do apoio e a questão da psicoeducação, que é essencial, a psicoeducação para a doença, tanto para o doente como para a família, porque a família tem aqui um papel muito, muito importante, quer na questão do diagnóstico, quer na questão do tratamento, quer quando há descompensação da doença, porque muitas vezes são os primeiros a perceber que podemos estar ali perante uma descompensação e também, lá está, neste apoiar do doente, não é? E do tratamento. E é cada vez mais importante transmitirmos, não só à família, mas também ao doente, qual é o diagnóstico que nós temos em mente e aquele que nos parece ser o mais provável, e explicar o porquê da nossa intervenção e o que é que se pretende com o tratamento, os efeitos adversos esperados, os efeitos benéficos, porque se o fizermos, também vamos conseguir que o paciente colabore muito mais, que nos transmita quando não está bem, para tentarmos ajustar, intervir. E realmente esta relação acaba por ser também muito, muito importante na abordagem do doente mental. Sendo importante, então, a família nesse papel, não só, às vezes, até do diagnóstico, mas também do processo todo terapêutico. Sem dúvida, sim, sem dúvida. É óbvio que depois aqui sempre temos que ter precaução, até porque, e não devemos pronto, falar e abordar os familiares sem o consentimento do doente, até pela questão da relação terapêutica, não é? E disto não ser posto em causa. Mas sempre que o doente o permite, devemos sem dúvida chamar a família e a família estar presente no processo terapêutico. Embora haja pacientes com doença mental grave que conseguem ser completamente independentes e levar o tratamento uma vida inteira, quando seja necessário ou pelo período que Sem dúvida, sim. será esse tratamento, certo, não? Sem dúvida, sim, sem dúvida, e cada vez mais conseguimos isso, não é? Mesmo lá está, e voltando aqui a falar muito na questão da esquizofrenia, não é? Que assim, a doença, quando falamos, lá está, doença mental grave que nos vem logo assim à cabeça, cada vez mais nós conseguimos ter doentes com esquizofrenias perfeitamente funcionais, lá está, há uma diferença em relação ao prévio, mas com uma boa qualidade de vida, com autonomia, muitos até a trabalhar, a constituir família, e isso para nós é muito recompensador,
ver essas situações de sucesso, que serão cada vez mais e ainda bem. Que conselhos daria um familiar de uma pessoa com uma doença deste género? De facto, pronto, é difícil generalizar, não é? Aqui vai depender muito da doença em particular. Mas pronto, reforçar aqui muito o papel da família. Claro que isto não será para todas as famílias, não é? E também temos que nos adaptar não só ao indivíduo, à doença que o indivíduo tem e à família. E os conselhos também serão muito de acordo com a patologia que estamos a falar, o indivíduo que estamos a falar e a família que estamos a falar, não é isto? Depois, por isso é difícil generalizar e falar assim de um conselho único. De qualquer forma, aqui e transmitir às famílias o nosso conselho poderá ser tanto nesta questão da psicoeducação e de explicar o que é a doença, aconselhar na forma como abordar, como trazer o doente, como lidar com os sintomas. Isto é uma questão muito comum, por exemplo, um doente com psicose, as famílias perguntarem, então, e como é que eu devo fazer? Quando o meu familiar me diz que o vizinho lhe quer fazer mal, o que é que eu devo fazer? Devo dizer que sim, que aquilo é verdade? Ou devo dizer que não, mas depois pode se tornar agressivo e dizer que aquilo é da cabeça dele e às tantas ele fica agressivo comigo? E a família precisa realmente deste apoio e deste aconselhamento também para poder ser ali um elo de ligação e que o doente se sinta também apoiado pela família. Portanto, o conselho é à família: procurem ajuda, nós estamos aqui todos para trabalhar no mesmo sentido, precisamos do apoio da família neste processo, estamos aqui para ajudar, pronto, e sem dúvida que hoje dispomos de armas terapêuticas que podem melhorar muito e que melhoram o prognóstico da doença, mas eles têm que chegar até nós para que possamos fazer essa abordagem. Doutora Ana Amorim, foi um prazer enorme tê-la na Psico TV. Muito obrigado. Obrigada. Tudo bom.